separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso daqui é Mateus 24, pessoal. E Mateus 25, tá, meus amigos preteristas? É continuação. Aí eu pulei toda aquela parte ali, porque ali aquela parte ali das 10 virgens só está falando para o povo vigiar. Olha o que diz aqui o verso 31 de Mateus 25, que é a continuação. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 32. E todas as nações, ó, igualzinho que está ali no texto que a gente acabou de ler. E todas as nações, então, ou seja, não é só sobre Israel, o preterista do ano 70. Não tem nada a ver isso daí. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Onde que isso aconteceu no primeiro século, gente? Aqui, pessoal, aqui em vermelho. Acima era para todos ficarem atentos. Vamos ao que interessa. Aqui é um julgamento de todas as nações. Olha o verso 33 de Mateus 25. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 35. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estavas nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Verso 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te damos de beber? No verso 38. Quando te vimos de estrangeiro e te hospedamos, te vestimos? Verso 39. Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E para outra página, já está acabando, viu? Respondendo o rei, dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você vê que o diabo e os anjos eles são diferentes dos seres humanos. Como já havíamos falado, pessoal, o diabo e seus anjos são seres não humanos na concepção dos escritores, tá? Isso é um fato. Certo? E parece que acabou, né, Ruda? Ou tem outra página? Tem? Tem mais 2 páginas. Vamos encerrar. Ó, ó vós, está aqui no livro de Enoque, ó vós rei, ó vós poderosos, que habitam no mundo, vereis meu eleito assentado sobre o trono da minha glória. Ele julgará Azazel, todos os seus associados em nome do Senhor dos Espíritos. Ali igualmente eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinados numa rede de ferro e bronze. Vocês perceberam, pessoal, que o livro de Enoque está falando sobre isso daqui que está lá em Mateus? Que o eleito, que é o Messias, ele ia julgar ali o inimigo ali. Ou seja, isso daqui é literal para eles. O diabo no Novo Testamento é um ser, vocês aceitando ou não. Tá certo que a palavra diabo ela não é um nome, né? É um adjetivo, significa adversário. E outros textos do próprio Novo Testamento a gente sabe ali que diabo, dependendo do seu contexto, está falando de alguma pessoa. Mas também existe o diabo, como a gente conhece aí na cultura. Né? Pode ir mais abaixo. Essa parte de caneta eu vou ler. Pois eu sei que a opressão existirá e prevalecerá na terra, no fim, grande punição na terra acontecerá, que haverá consumo. Ah, isso daqui a gente já tinha lido, que não ia ter mais iniquidade, etc. Pode baixar mais.
eu vou fazendo PDF e às vezes eu repito as coisas sem ver, porque eu demoro muitos dias para fazer. Eu acho que agora... Oi? Oi? Não, pode falar. Não, nada não. Tem aí o encerramento seu. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Bom, pessoal, eu encerro aqui este extenso estudo. Eu creio que em nada eu fui tendencioso, eu acho, né? Pois eu respeitei a perspectiva de tempo dos escritores e também trabalhei com o conceito de crença da época, com evidências de data e escrita. Infelizmente, não há como futurizar, né? E aos irmãos preteristas que acham que está errado, só peço que contextualizem, como eu fiz, e provem que os escritores daquela época pensavam como vocês pensam. Pois até o momento eu não vi um comentário de algum judeu ou cristão da época, né, do primeiro século, que concordava com o que vocês pregam hoje. Me citem um nome com data de alguém próximo da época que achava que o juízo final aconteceu e que Jesus voltou ali no primeiro século. Você não vai encontrar. Todo preterista que eu falar, eu falei, tá bom, ô amigão, eu estou errado? Eu estou literalizando o texto? Beleza. Me traga um documento que o evangelho, segundo eles, segundo os textos do Novo Testamento, ele foi pregado para todo mundo. Se ele foi pregado para todo mundo conhecido da época, por que que ninguém que já conhecia os relatos dos evangelistas, né, e das pregações, por que ninguém falou, olha, e aconteceu como estava escrito? O evangelista falou, Jesus retornou do primeiro século e o juízo final aconteceu. Por quê? Porque é uma interpretação muito depois. Né? Ou seja, o que eu quis mostrar nesse estudo? Não tem como jogar a vinda de Jesus para o futuro. Né? Então, inclusive, tem muita gente aí que fica datando a vinda de Jesus ali, colocando medo nas pessoas, Jesus vai vir, não sei o quê. Meu, o próprio Jesus falou que tinha que ser naquela geração. E também não tem como falar que se cumpriu no primeiro século, porque a gente não vê esses cumprimentos. E não adianta espiritualizar, porque eu trouxe aqui todo o conceito da época que eles acreditavam sim em diabo, sim em anjos e sim na vinda física do Messias, que ele ia aparecer nos céus com os anjos e que a terra ia ser restaurada, que não ia ter mais morte e que não ia ter mais injustiça na terra. Tá? Então, essas são as minhas palavras, Erudá. Pode encerrar aí, como você quiser. Deu uma pane aqui, cara, desligou meu computador. A sorte não caiu. Cara, muito bom. Eu não conhecia esses estudos aí, onde é muito claro, para quem viu Deus da primeira aula, né? A inspiração e de onde foi escrito o chamado assim Novo Testamento. Muito bom. Quando li o chamado Novo Testamento, né? Eu nunca tinha visto muito claro essas ideias, né? Da onde ele deixou claro que voltaria naquele mesmo tempo, aquela mesma geração. Então, um estudo muito bom, como falou o Anderson Bezerra aqui, parabéns, reforça as palavras dele. Ele fez um comentário também interessante para refutar a histeria do Novo Testamento, é bem fácil, é só entender que não existe mágica. Deus não nasce, não morre, morto que ressuscita. O que eu gosto muito nos seus estudos é que você traz os textos bem pausado, bem pautado, lê bem claramente, onde deixando claro que para funcionar você vai ter que espiritualizar uma coisa que não é espiritual, que é físico, que é para ser ali agora. O chamado, assim, Novo Testamento, ele é mais frágil do que uma casca de ovo. São mais de 5.000 contradições, mentira, contradição sobre contradição. Existem mais de 40 versões do Novo Testamento. Uma Jesus morreu, uma ele casou, uma teve filhos, uma ele foi para o céu, uma ele não foi crucificado. Então são muitas versões, um ele é Deus, outro ele não é Deus. A parte que você leu da ressurreição, no próprio Novo Testamento é citado, acho que 3 ou 4 versões diferentes, e cada uma é bem diferente uma da outra, então qual que eu vou escolher? A que eu achar mais legal? É uma brincadeira, mas é um papo sério. Uma teve terremoto, uma pedra rolou, outra não rolou, uma era mulher, outra era homem, então é muito complicado.
Parabéns aí pelos estudos, pelo ensinamento, né, pelos ensinos. De minha parte, só gratidão. Eu tinha um comentário para fazer também, mas eu esqueci. Ah, tá. Com todo respeito aos cristãos, né, sem querer ofender ninguém, mas, como você disse aí, né, é difícil colocar isso aí como, Jesus veio invisível e ninguém viu. Aí a situação fica mais fácil ainda, porque, primeiro, é ser muito honesto, Jesus não cumpriu profecia nenhuma messiânica. Então, não cumpriu profecia, ainda voltou e ninguém viu. Aí ficou mais fácil ainda. Não teve as profecias, vai cumprir na volta. Já voltou e ninguém nem viu. Caramba, cara, que beleza. Mas essa visão preterista, Yehuda, como muitos já leram e viram realmente que a perspectiva era para o primeiro século, é uma tentativa frustrada de dar ênfase às palavras dele. Então, para falar, o que ele falou se cumpriu. Mas não se cumpriu, infelizmente, pessoal. A cada história que se a gente analisar o Tanakh contextualmente, por exemplo, as profecias citadas que o Novo Testamento fala que Jesus cumpriu, quando você analisa contextualmente, não se cumpre. Isso é um fato. Não, nenhum. E agora, no próprio Novo Testamento, que infelizmente ele falou coisas ali e prometeu coisas que não aconteceram. E não tem como a gente jogar para o futuro e nem tem como dizer que aconteceu naquela geração. E eu fico muito triste por isso, porque eu moro num país cristão. Então isso me deixa triste. Mas eu tenho que ser honesto com os textos. Eu fico muito triste porque eu vivo nesse planeta, né? Eu queria que não tivesse mais guerras, que não tivesse mais ruindade, nem nada disso, ao contrário. Tem guerras, tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas sendo enganadas. O mal não acabou, pelo contrário, ele continua aí com todo vapor. Então, se tivesse cumprido o que está escrito ali, eu estaria feliz, a gente estaria no paraíso hoje. Sem guerra, sem fome, sem violência, sem maldade, sem nada. A gente vai falar sobre Gênesis 1 e 6, né? Façamos o homem à nossa imagem. Muito bom. E que bom que conseguimos terminar ainda hoje. Então, Silvestre, meu querido amigo, mais uma vez, muito obrigado pela aula, pelo ensinamento. Acredito que todo mundo aí que quer mesmo estudar, é só pegar, só ler os textos, como ele mesmo deixou bem claro, e a resposta está aí. Eu vou parafrasear João: e buscais a verdade vos libertarás. Todos aqueles e aquelas, né, que buscaram a verdade encontrou. Então, é isso. Nos vemos para o nosso próximo estudo de Gênesis, né? Onde estará aí ali Gênesis falando realmente da, abre aspas, santa trindade ou não. E, de minha parte, só para finalizar, eu já falei isso em outras lives, mas eu preciso falar isso novamente. O livro de Enoque não é reconhecido pelo judaísmo como um livro autêntico, tá? O judaísmo que eu falo é o judaísmo de verdade. Liberal, reformista, ortodoxo, judaísmo messiânico e nazareno não é judaísmo, são cristãos fantasiados de judeus, com todo respeito. O judaísmo não reconhece o livro de Enoque. É um livro, não sei nem o nome para isso, mas não é considerado um livro inspirado, divino, nem nada desse gênero. Uma literatura, talvez. Oi? Certo. Mais uma vez eu agradeço o espaço e um abraço a todos aí. Um abraço, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem assistir a gravação depois. Até a próxima, que o Eterno abençoe e abençoe todos e todas. Shalom, Lerri para outro.